o Mais Saúde está no ar. E hoje o tema nosso será as doenças respiratórias no inverno. Afinal de contas, quem nesse inverno, no outono e inverno desse ano, não sofreu com uma gripe, crise de sinusite, rinite, está tendo sorte, com certeza. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje o Dr. Almir, de Mendonça de Almeida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Haruza, boa noite, telespectadores da TV Campos de Minas. Espero, no transcorrer desse encontro, poder dirimir quaisquer dúvidas. Claro, obrigada. E lembrando ao telespectador que o Dr. Almir é otorrinolaringologista aqui na cidade de São João del Rei. E se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para a gente aqui, pode mandar uma mensagem para o 9972-1640 ou fazer um telefonema para o 3372-3720. A gente aguarda vocês com as perguntas. Doutor Almir, eu sempre acho importante aqui no nosso programa falar da importância de cada área, de cada especialização. Eu gostaria que você me explicasse para o público também, o que a otorrinolaringologia contribui no âmbito da saúde. Qual que é a especificidade dela? A otorrinolaringologia, assim como as demais áreas da medicina, consiste em 6 anos de graduação e depois 3 ou 4 anos de especialização. A otorrino, hoje em dia, ela tem uma grande importância em vários aspectos. Tem a parte assistencial, onde a gente tem os nossos consultórios, onde atende as patologias da área, amigdalite, rinite, sinusite, otite. Tem a parte também ligada à neurologia, que atende as labirintites. Tem a parte ligada à medicina do trabalho, na qual inclui a prevenção dos danos auditivos pelo ruído, através de exames periódicos, audiometria, a incrementação de uso de protetores, ou seja, a otorrino hoje em dia, ela atua nessas áreas, basicamente. Certo. Almir, como a gente pode classificar as doenças respiratórias? O que seriam as doenças respiratórias? Doenças respiratórias, como o próprio nome diz, são aquelas doenças que afetam todo o aparelho respiratório, que se inicia na fossa nasal, no nariz, e vai até o pulmão, passando pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e finalmente o pulmão. Certo. O nosso inverno, eu sempre brinco que parece que a gente está numa panela de pressão, às vezes eu sinto isso. Muito quente durante o dia, aí chega à noite, esfria tudo e fica assim, muito seco. A impressão que eu tenho é que a gente está, assim, às vezes, num ambiente engraçadíssimo, né? De contraste mesmo. E eu acho que isso também é uma coisa que contribui para essa sensação que a gente tem de que tá tudo seco na gente também, no nosso nariz, na boca. Isso contribui para o aparecimento e para a evolução desse tipo de doença? Com certeza, Haruza. O nosso aparelho respiratório, ele é caracterizado por um epitélio, um muco ciliar. Ele possui um muco, que seria uma espécie de gelatina, e uns cílios que produzem um batimento. À medida em que ocorre um inverno com baixa umidade relativa do ar, esse muco também desidrata, esses cílios perdem um pouquinho aquela capacidade de limpeza do organismo e predispõe toda a árvore respiratória, todo o aparelho respiratório às doenças mais comuns dessa época do ano. Certo. Doutor Almir, quais as doenças respiratórias mais frequentes no inverno? Quais aquelas que, se chegam lá no seu consultório, o pessoal reclamando bastante? Na minha área, especificamente, as mais comuns são as rinites, alérgicas ou não, as sinusites e as otites. São as mais frequentes. Claro que também as amigdalites, não podemos deixar de lado, mas da parte respiratória, acredito que atualmente, nessa época, a sinusite está reinando. Está reinando, né? Eu estou sendo vítima dela, da danada, da malvada. Mas assim, voltando para o nosso assunto aqui, qual é a causa dessas doenças? Qual que é, assim, digamos, um motivador maior, assim, para isso estar acontecendo com o pessoal? Veja bem, como nós acabamos de dizer, né, a baixa umidade relativa do ar, né, o frio, que o organismo da gente exerce um maior metabolismo para manter a nossa temperatura, então
ocorrendo um desgaste do próprio nosso organismo para nos manter numa homeostase no dia a dia. Um equilíbrio, né? Exatamente, um equilíbrio. Então, o que nós temos hoje, nessa época do ano, nós temos muito mais contatos pela baixa umidade, com alérgenos inalantes, poeira, mofos, ácaros, né, que vivem nos nossos lares, os vírus respiratórios e bactérias, né? Então, são essas as causas mais comuns mesmo, os motivos que nos levam a essas doenças. E há diferença, por exemplo, entre a gripe e o resfriado? Embora sejam bastante parecidas, a gripe é bem mais forte. A gripe normalmente cursa com febre alta, com mal-estar, congestão nasal, tosse, espirros, e normalmente ela costuma te levar para a cama. Já o resfriado, ele é mais brando. Todos dois são de origem viróticas, porém são vírus diferentes, com capacidade de agressão diferente. No caso da gripe, ela acaba te levando para a cama. Não tem jeito de fugir, né? Não tem jeito de fugir. Mas, Almir, a gripe é verdade isso ou é mito? Ela tem um ciclo? Tem um período que você vai ter que passar por ela e é inevitável? 5 dias, 6, 7, até, não sei, 10 dias? Toda doença, ela tem o seu período, né, de incubação antes e o período em que ela transcorre. A gripe, ela vai depender. Realmente, uma gripe numa pessoa saudável, digamos assim, esse é o período comum, em torno de 7 dias. Agora, se você pega uma pessoa que está debilitada, um diabético, uma pessoa HIV positiva, mais idosa tuberculose, um idoso, então essa gripe, ela não só pode durar mais tempos, como pode vir até complicados, de pneumonia e outras coisas mais, né? Certo, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. E você aí de casa que quer participar do nosso programa, ligue para o 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai dar um breve intervalo e voltamos já.